Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da peça Hamlet, do grande dramaturgo, poeta e escritor inglês William Shakespeare. Hamlet, essa peça clássica, foi impressa em 1603, publicada em 1603 e foi concebida ali pelo Shakespeare entre os anos de 1601 e 1602. Eu tenho aqui em minhas mãos uma edição da Abril Cultural com tradução de Oscar Mendes e F. Cunha de Almeida. Já já eu vou começar a análise lendo um trecho formidável de Hamlet. Mas antes, eu quero conversar brevemente com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando ao canal aí pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do vídeo, curta aqui a resenha, dê o seu like no vídeo, compartilhe-o pelas redes sociais e traga também os seus comentários nesse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bom? Então, gente, vamos lá. Hamlet, de William Shakespeare. Eu quero ler para vocês inicialmente, antes de começar a falar sobre essa peça aí que é uma síntese efetiva dos conflitos shakespearianos, uma peça em que, ao fim e ao cabo, quase todos morreram, muitas lágrimas, muita dor, muita angústia, muita verve, o tema shakespeariano da ambição, da vontade de poder, da perfídia, da traição e também do incesto, porque, como vocês vão logo ver, a mãe do Hamlet, a Gertrudes, a rainha da Dinamarca, se casou pouco tempo passado da morte do pai de Hamlet, o antigo rei, com o irmão do pai de Hamlet, seu tio, e Hamlet se desgosta disso. E nesse sentido, com todas essas tribulações, eu quero ler para vocês o trecho mais famoso de Hamlet, um de seus grandes monólogos. Vamos lá, gente. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para o espírito? Sofrer os dardos e setas de um ultrajante fado? Ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim, resistindo? Morrer, dormir, nada mais. E com sono, é assim que dizem, terminamos o pesar do coração e os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer, dormir, talvez sonhar. Sim, eis aí a dificuldade. Porque é forçoso que nos detenhamos a considerar que sonhos possam sobrevir durante o sono da morte, quando nos tenhamos libertado do torvelinho da vida. Aí está a reflexão que torna uma calamidade a vida assim tão longa. Porque, senão, quem suportaria os ultrajes e desdéns do tempo, a injúria do opressor, a afronta do soberbo, as angústias do amor desprezado, a morosidade da lei, as insolências do poder e as humilhações que o paciente mérito recebe do homem indigno, quando ele próprio pudesse encontrar quietude com um simples estilete? Quem gostaria de suportar tão duras cargas, gemendo e suando sob o peso de uma vida afanosa, se não fosse o temor de alguma coisa depois da morte? Região misteriosa de onde nenhum viajante jamais voltou, confundindo nossa vontade e impelindo-nos a suportar aqueles males que nos afligirem, ao invés de nos atirarmos a outros que desconhecemos. E é assim que a consciência nos transforma em covardes, e é assim que o primitivo verdor de nossas resoluções se estiola na pá da sombra do pensamento. E é assim que as empresas de maior alento e importância, com tais reflexões, desviam seu curso e deixam de ter o nome de ação. Agora, silêncio!
Esse é o trecho formidável do monólogo de Hamlet, em que ele fala do sentido da vida com base na morte. Será que há alguma coisa além da vida? Será que se não houver nada além da vida, nós conseguiríamos, se não houvesse nada além da vida, nós conseguiríamos suportar todas essas tribulações narradas brilhantemente por Hamlet? E quais são as tribulações de Hamlet? Como eu já disse a vocês, esse ardoroso príncipe da Dinamarca, há algo de errado no reino da Dinamarca. Esse ardoroso príncipe da Dinamarca tem a princípio um desgosto muito grande em ver sua mãe, Gertrudes, casada com seu tio, irmão de seu pai, que agora tomou o trono. Hamlet também é ardoroso nas investidas em relação à nobre Ofélia, filha de Polônio, irmã de Laertes. Ofélia ali como que recebe a corte de Hamlet e não consegue perceber suas intenções, ou, as percebendo, não as julga, digamos, malévolas, mas seu pai Polônio é ardoroso ao alertá-la sobre as intenções de Hamlet naquela cultura sumamente patriarcal. Hamlet, no início, tem só esse desgosto, mas logo Horácio e outros amigos da corte, que são mais pobres, que são guardiães da corte, dizem que o espírito do antigo rei, pai de Hamlet, tem algo a lhe dizer. Essa dimensão encantada que a modernidade já não consegue conceber em obras de arte, a não ser como uma licença poética de outros tempos, a intervenção do pai de Hamlet, do fantasma, do seu espírito que ronda o reino da Dinamarca, é fundamental para que o Hamlet saiba que houve, na verdade, uma perfídia, uma grande traição, um assassinato, que Gertrudes e o tio de Hamlet envenenaram o pai de Hamlet numa ali das festas de bebedeiras, enquanto dormia, depositaram veneno em seu ouvido e o pai assim se foi. E o trono pôde ser tomado pelo irmão do rei, que ao mesmo tempo tomou para si a sua esposa Gertrudes. Eu uso esse vocabulário no sentido patriarcal, bem próximo daquilo que se dá no âmbito da peça Hamlet. Então é importante dizer que quando Hamlet é visitado pelo espírito do pai, ele se vê completamente atribulado, ensandecido, enlouquecido, e a identidade de alguém tresloucado é invariavelmente associada a Hamlet em muitos momentos da peça por muitas personagens. É aí, gente, que a gente se dá conta de que Shakespeare, em suas tragédias, Shakespeare, em seus dramas, vai ali no mais recôndito e profundo da natureza humana para trazer sentimentos febris, ardorosos. É assim que eu, que estudei a obra de Dostoiévski, leio Shakespeare como irmão de alma de Dostoiévski, um autor que influenciou profundamente o escritor russo Fyodor Dostoiévski, porque em Shakespeare não há conversas comezinhas, tudo parece estar numa temperatura febril, o mercúrio do termômetro está quase para explodir ali a ampola. Hamlet é alguém que quer sondar a natureza do que aconteceu e toma do espírito do pai o sentido de vingança, o sentido de reaver a nobreza de seu pai que fora aviltada. O pai que, para todos, era um bom governante, um rei cordial, justo e que foi desancado e solapado por uma perfídia, por uma traição. É assim que Hamlet, no seu ardor, tanto no seu ardor pela Ofélia, quanto no seu sentido de vingança, vai criar uma série de circunstâncias, toda uma narrativa ramificada para chegar a desvendar, desvelar efetivamente aquilo que teria acontecido com seu pai. Vejam, o espírito do pai lhe aparece e ele confia inicialmente nesse espírito, mas para comprovar a veracidade, porque eventualmente pode ser um demônio. E aí, gente, a gente está flertando com as várias crendices daquela época de fim da Idade Média, em que o espírito do sobrenatural, o encantamento do mundo, para usar um termo caro ao sociólogo alemão Max Weber, era a razão mesma de ser da realidade. Então a gente está numa dimensão, a gente está ali numa situação em que o Hamlet quer ver para crer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação em que uma corte ali de atores vai encenar uma peça
emulando, mimetizando, reproduzindo os conflitos que levaram ao ocaso do rei da Dinamarca, só que com outras personagens. E aí ele vai tentar ver no rosto impresso da mãe e do rei que assistiriam a essa peça quais eram as impressões, e vai tentar então perceber se o espírito do pai era mesmo o espírito do pai e se aquela perfídia e traição de fato havia ocorrido. Pois Hamlet assim o faz. E aí é interessante perceber o recurso metalinguístico de Shakespeare, ou seja, a utilização de uma peça dentro de uma peça, como que uma ficção, a segunda potência, para iluminar a realidade mesma das coisas. Como se Shakespeare sempre recorresse à natureza poética das imagens e às articulações ali cênicas para revelar que a própria realidade, que parece ser tangível, que parece ser crível, na verdade é recoberta por uma série de camadas de hipocrisia, de mentira, de extorsão, de interesses, de ambição, afarta contra os laços de lealdade que deveriam nortear as relações entre as pessoas. É assim que Shakespeare coloca um palco dentro do palco, uma peça dentro da peça, para que rei e rainha sejam descortinados, para que rei e rainha fiquem nus na sua traição. E é assim que Hamlet descobre que, de fato, pela reação do rei e da rainha, nessa sua natureza ardorosa, que rei e rainha são cúmplices da morte de seu pai. Cumpre então realizar a vingança. Quando Hamlet vai fazê-lo, em todo ali um ardil shakespeariano para colocar embrólios, Polônio estava no quarto da rainha, se esconde atrás de uma cortina. Por quê? Porque a rainha estava com medo de receber o filho e não sabia o que o filho propriamente podia lhe fazer. Já imaginava, com culpa no cartório, a rainha já imaginava que o ardoroso Hamlet poderia matá-la. Bom, era isso que faria se pudesse matar 2 pássaros com uma só pedrada, ou 2 coelhos com uma só cajadada. Porque Hamlet imagina que atrás da cortina, que ele chama de um rato atrás da cortina, ele imagina que quem está ali é o rei, o seu tio, irmão de seu pai. E ele vai lá, com sua adaga, apunhala aquele que se esconde atrás da cortina, para depois dar cabo de sua mãe. Mas é aí que descobre que o inocente Polônio, pai da sua amada Ofélia, havia sido morto. E aí, gente? Aí a gente percebe o seguinte, que em Shakespeare, mesmo uma nobre causa, mesmo uma causa justa, que seria a justiça, eu não vou falar que o justiçamento, a vingança, é algo justo, mas se todos e cada um de nós nos colocássemos no lugar do Hamlet, o que sentiríamos diante de uma perfídia, de uma traição envolvendo a nossa própria mãe e o nosso próprio tio, que, ainda quente o cadáver do rei, se tornam amantes e se apoderam tanto de uma traição adúltera quanto do reino à frente do qual estava o rei. O que nós sentiríamos? Que tipo de afeto viria à tona? Certamente não os mais nobres, não os mais edificantes. E Hamlet tem ali uma causa que nós, no princípio e no fim, consideraríamos justa. Porém, Shakespeare é exímio em mostrar que os afetos humanos, muitas vezes no seu egoísmo, no seu centro de egoísmo, projetam o mundo a partir de si próprios. E aí, uma causa que parece justa a um, pode também parecer justa a partir do ponto de vista de outrem. Porque a ambição era a tônica da época, como é ainda hoje. E aí, o tio de Hamlet poderia considerar que o reino era seu. Que, na verdade, o reino pertencer a seu irmão mais velho, provavelmente, era algo da ordem do caráter fortuito e que ele, com manobras maquiavélicas, poderia dar cabo da situação. Agora, quando Hamlet mata Polônio, pensando que havia esfaqueado o atual rei, assassino de seu pai, Shakespeare mostra que mesmo uma casa tida como nobre pode ser revertida em perfídia, que não há afeto, que não há ação, que não há valor
que não possa ser maculado nesse mundo. É assim que Shakespeare mostra que joio e trigo, diferentemente daquilo que, pelo que propugnava Jesus Cristo, não é que não podem, ou não é que não devem ser separados. Não podem ser separados. Estão sempre mesclados. E mesmo uma causa nobre pode ser revertida numa indecência, numa barbárie, porque um justo, um inocente, foi morto por alguém que tinha uma causa nobre como Hamlet. E agora? Ocorre que o amor de Hamlet, quiçá o único sentimento mais puro, ainda que sempre ardoroso, que o príncipe da Dinamarca tinha, vem agora abaixo. Por quê? Porque a jovem Ofélia, a nobre Ofélia, começa a ficar louca, tão logo sabe da morte do pai, pelo amor de sua vida. Não se sabe propriamente ali ao longo de Hamlet quais são os sentimentos efetivos que Ofélia nutre pelo Hamlet. Claro que ela dá a entender que se sente lisonjeada pelo fato de o príncipe a cortejar, de alguém como Hamlet a cortejar. Mas o ardor da sua loucura dá a dimensão de que ela pode sim ter ficado cindida entre a dor pela perda do pai assassinado e a dimensão de que não poderia acreditar que alguém que ela eventualmente amasse pudesse cometer um ato de tamanha ignomínia. É assim que Ofélia vai ficar louca, começa a recitar cantorias, começa a falar pelos cotovelos e, ao fim e ao cabo, vai se matar. Em Shakespeare, as personagens ou são assassinadas, ou se matam, ou sofrem ali os mais improváveis acidentes. E é interessante dizer o seguinte, na cena do cemitério, quando os coveiros ali vão enterrar o corpo da Ofélia, eles têm uma discussão muito interessante e eu diria democrática antes do tempo, avant la lettre, de um ímpeto democrático e horizontal em Shakespeare que é inusitado numa sociedade de casta, de estamento e de corte, como era a sociedade inglesa ali do início do século XVII. Por quê? Porque os coveiros dizem o seguinte, essa moça aqui se matou e ela tem lugar no cemitério cristão. Vamos lembrar, os suicidas não tinham lugar na cristandade. Eles haviam infringido a lei de Deus e, nesse sentido, não poderiam ser enterrados com os demais cristãos. Mas como ela era nobre, assim tinha lugar. Mas se nós, pobres coveiros, míseros coveiros, comezinhos coveiros, se nós houvéssemos nos matado, que lugar nos restaria para descansar o nosso corpo cansado das tribulações desse mundo tão vil, tão torpe? Olhem que discussão. Shakespeare colocando voz nos coveiros, para além da corte, mostrando ali uma dimensão de ímpeto de horizontalidade e democracia, mais uma vez eu digo, estranha àquela época. Bom, morta Ofélia, suicidada Ofélia, né? Tendo se suicidado, vem à baila o ímpeto de vingança de Laertes. Por quê? Porque fica sabendo que seu pai foi morto por Hamlet, que teria ficado louco, e na mesma justiça de um Hamlet que queria vingar o próprio pai, Laertes sente a necessidade de vingar o seu próprio pai, Polônio, morto por Hamlet, ainda que acidentalmente. Então, Shakespeare vai mostrando que causas nobres podem ser revertidas em barbárie. E que da barbárie, o ímpeto de vingança pode ser movido por uma dimensão nobre. Joio e trigo, ardor e justiça, bem e mal totalmente conjuminados nesse coração ardoroso do ser humano. E aí nós temos, gente, um desenlace shakespeariano com uma porção de cadáveres, com uma porção de escombros, porque Laertes vai morrer, porque Hamlet vai morrer, porque o rei vai morrer. E nós como que não temos testemunhas oculares dos escombros do reino da Dinamarca? E havia ali disputas territoriais com o reino mais forte da Noruega. Se vocês se lembrarem do mapa da Europa, a Dinamarca é um pequeno país ali ao norte da Europa Ocidental e na Península Escandinava, acima dela paira o poderoso reino da Noruega, então governado a mão de ferro por Fortinbras. E o que nós temos? Nós temos uma coisa, eu quero arrematar essa resenha
aqui sobre Hamlet, essa grande peça de William Shakespeare, citando o escritor israelense Amos Oz. Esse formidável escritor, salvo engano, falecido há 2 anos, em 2018. Numa entrevista que o Amos Oz deu, salvo engano aqui para o programa Roda Viva, numa das vezes em que esteve ao Brasil, Amos Oz disse o seguinte: olha, a história humana, efetivamente, tem muito a ver com os escombros, com o ardor, com o patos, com o afeto virulento das personagens de Shakespeare. Mas eu, se literariamente aprecio Shakespeare, prefiro que a história humana seja arrematada pelos dramas tchecovianos. E aí Amos Oz está se referindo ao grande escritor russo Anton Chekhov, cujas peças, as Gaivotas, as Três Irmãs, e assim por diante, cujas peças são diametralmente opostas, como que as peças de Shakespeare postas de ponta cabeça. Por quê? Porque em Chekhov falta ardor, falta decisão, falta ímpeto, faltam muitas vezes ações. As personagens quase que não fazem nada. Ao fim, todos estão vivos, todos estão decepcionados com pouco do que a vida traz, mas ainda assim permanecem com a sua integridade corpórea, não caminham sobre os escombros incestuosos, de perfídia, de traição dos seus entes queridos. E é assim que Amos Oz, que vem ali de Israel, que nasceu em Israel, na verdade, ele nasce antes da fundação do Estado de Israel, porque ele nasce em 1939, e o Estado de Israel vai ser fundado no pós-Segunda Guerra, como vocês podem saber, mas ele que viveu sua vida inteira em Israel, vai dizer que, sobretudo por vir de uma região tão conflituosa, nessa disputa encarniçada entre palestinos e israelenses pela Terra Santa, por vir dessa região conflituosa, por conviver com a ubiquidade, a onipresença dos cadáveres, do choro e do ranger de dentes, Amos Oz diz que Chekhov poderia ensinar um arremate, que seria um arrevive, para fazer um neologismo aqui, para a humanidade. Porque nós aceitaríamos que a vida é mais embotada do que nós gostaríamos que fosse e não daríamos tanta pala, não daríamos tanto sentido para essa vida repleta de som e fúria, significando nada, como em uma das peças de Shakespeare vem à tona essa dimensão. Nessa medida, Chekhov, ainda que seja menos ardoroso, ainda que seja menos grandiloquente, ainda que tenha um patos menos febril, mais arrefecido, mais tépido, é um Chekhov reconciliado com a dimensão humana de tentar apaziguar os conflitos. É com essa fala de Amos Oz, dando conta da tragédia shakespeariana, tragédia que influenciou tanto Dostoiévski, esse grande escritor russo, que influenciou Joaquim Maria Machado de Assis, cujas memórias póstumas de Brás Cubas aparecem ali, eivadas de um shakespearianismo, porque todo mundo morre, inclusive o narrador é um defunto autor, que arremata o romance com aquela frase formidável, tão formidável quanto dura, quanto trágica e nihilistamente shakespeariana. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez tivesse sido isso que Hamlet quisesse, não ter nascido. Mas, uma vez vindo a esse mundo, uma vez aqui nesse mundo, Hamlet se pergunta no monólogo que eu li quando do início dessa resenha: como suportar as tribulações, as traições, a pouca amizade, o pouco amor, o desinteresse universal das pessoas? Como suportar a dor de viver se não houvesse ali, não a esperança da vida após a morte, mas o medo de punições futuras e a dimensão de que pode haver algo pior ainda do que essa vida? Hamlet, infundido ali pelo espírito cristão da vida após a morte, tem essas dúvidas lancinantes. Hoje, uma série de Hamlets muito menos ardorosos, tragicamente ceifam sua vida diante da falta de sentido, dando cabo de sua vida com suicídio. Nessa dimensão muito triste, nessa dimensão ardorosa, nessa trama envolvendo dimensões incestuosas de cunhados se casando, dimensões de traição, com um pai, um rei bondoso sendo ceifado, sendo apeado do trono, o seu cadáver ainda quente, assistindo ali ao casamento da rainha com o seu irmão, nessa trama em que o justo mata o inocente e depois vai ser vingado pelo filho desse inocente,
que é tão justo e tão eivado de nobreza quanto o próprio Hamlet, nessa trama vocês têm uma quintessência, uma síntese do ardor desse grande dramaturgo inglês, William Shakespeare. E eu quero mostrar para vocês mais uma vez essa edição de Hamlet que eu tenho a partir de um volume que tem uma série de tragédias de Shakespeare, Otelo, Júlio César, Hamlet, Macbeth, da editora Abril Cultural. E eu interpretei aqui Hamlet e o analisei a partir da tradução de Oscar Mendes e F. Cunha de Almeida. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram de mais essa resenha do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem-no pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e tragam aqui os seus comentários para que eu possa conversar com vocês. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez ao canal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu agradeço muito a audiência e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e até a próxima resenha de livros aqui no meu canal. Essas resenhas acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.